Olá, sejam bem-vindos ao nosso 8º episódio do podcast Mente e Negócios. Eu sou doutora Wanda Lon, sou conselheira sistêmica, empresarial, mentora e consultora de negócios. E hoje estamos aqui para um novo bate-papo, para um novo momento do nosso podcast com uma empresária, uma jovem empresária que já tem aí uma carreira extraordinária. E como vocês sabem, o nosso objetivo é mostrar a sintonia, o quanto de impacto, de relação, da sintonia do autoconhecimento da nossa mente em nossos negócios. O quanto desse impacto e em especial, é o resultado que ele traz para uma maior prosperidade e para um resultado muito mais extraordinário em seu negócio. Mostramos constantemente aqui que a mente pode ser uma grande aliada. Eu gosto muito de falar que a nossa mente ela é a nossa melhor amiga, mas ela também pode ser a nossa pior inimiga. Porque nós temos aí os nossos sabotadores, que estão muitas vezes nos saboteando dentro daquilo que nós temos de melhor, que é o nosso sábio. Dentro desse contexto, hoje eu quero aqui apresentar uma jovem empresária que tem um propósito e uma paixão muito grande pelo que ela realiza. Jéssica Kiele Silva é advogada, empreendedora, aprimorou a sua formação em Montreal, no Canadá, olha aí, onde cursou Direito de Negócios. Hoje exerce advocacia consultiva empresarial e cuida dos setores administrativos e jurídicos da sua empresa familiar e também da imobiliária no qual ela é sócia, CFL Imóveis. Além disso, a Jéssica é escritora, mentora, está agora lançando um livro que nós vamos falar um pouquinho do livro da Jéssica e é super conectada ao autoconhecimento. Jéssica, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Mente e Negócios. Muito obrigada por aceitar o convite, em compartilhar a sua caminhada, a sua experiência e a vivência de uma jovem advogada que já tem aí uma caminhada extraordinária. Seja bem-vinda. Obrigada, Wanda. Obrigada. É um grande orgulho participar do podcast, poder estar conectada, de certa forma, né, com o teu projeto, com o teu propósito. Esse projeto tão lindo de realmente trazer alma para os negócios, né, trazer conexão. E isso faz todo sentido também para mim e fico grata pelo convite. Muito obrigada. A Jéssica já traz aqui na fala dela algo que eu já sinalizei aqui, Jéssica. Sabemos o quanto as nossas origens ancestrais impactam no nosso caminhar de vida profissional e pessoal, né? Tanto nas questões de potencialidades, de virtudes, de qualidades, de sucesso. Você é super jovem e já trilha aí uma carreira extraordinária, né? Tanto na área jurídica como na área também de empresária. E aí uma pergunta, né? Você reconhece que essas forças ancestrais, que essas forças sistêmicas, que eu gosto muito do olhar sistêmico, a Jéssica sabe também, né, Jéssica? E que a Jéssica também tem um pouco desse olhar. Elas impulsionaram para que você chegue nesse momento de vida, hoje, aqui. Agradeço os elogios também, né? A juventude, que não é tanto ainda, mas acho que a idade já, a certa maturidade, traz essa clareza também. E a importância dessa ancestralidade para a nossa vida, primeiro pessoal, como um todo, para as nossas decisões. Acho que quando muito jovens a gente ainda não tem essa clareza. Eu comecei na faculdade com 17 anos, muito jovem para decidir um rumo, né? E também no empreendedorismo já com 14, já fora
a infância como um todo, pré-adolescência em convivência com aquele mundo de vendas, de comércio, né? Meus pais sempre foram muito ativos nisso. E sempre fui impulsionada numa energia de execução mesmo, assim, né? Desse caminho deles. Eu trago a história deles comigo, trago a honra e a gratidão por eles terem feito tudo o que fizeram por mim. É claro que nessa etapa da vida a gente para olhar o que é nosso e o que continua sendo deles, né? E fazer as divisões é necessário. O que é meu e o que é deles, o que é deles eu deixo com eles. Isso, é uma história, eu agradeço, né? Mas não é aquilo que às vezes eu quero levar como meu, né? Então, hoje eu tenho mais clareza nisso, aprendo sobre isso também, estudo, acabo gostando também desse cenário, porque entendo que essa parte sistêmica é o que realmente faz um negócio ou uma vida fluir de maneira equilibrada, sustentável, né, saudável. E tenho certeza que é importante para a nossa consciência de negócio e consciência de vida mesmo. Jéssica, sabemos que as experiências vividas, elas nos conectam ao autoconhecimento. Sim. Né? E o autoconhecimento nos leva ao desenvolvimento pessoal e profissional. Quais experiências que você viveu até aqui que te fizeram perceber que o autoconhecimento é uma chave valiosa, né? É uma diretriz importante nos negócios, na sua vida? Olha, eu creio que o autoconhecimento, como você disse, é a chave de tudo. Se a gente não sabe o que quer ou quem somos, a gente não consegue dar o próximo passo, né? E aí a gente gira em torno da própria roda, fica andando na rodinha de ratos e não vai para lugar nenhum. Vários fatos na minha vida me transformaram para que eu chegue até aqui, né? Com certeza, hoje o que eu acredito ou o que eu pretendo construir para o futuro fez parte das decisões que eu tomei no passado, sejam certas ou erradas. E esse autoconhecimento, eu creio que é, primeiro, olhar para o nosso sentir, aquilo que nós percebemos como racional e emocional das nossas decisões, mas também entender que nesse futuro próximo, a gente tá tomando decisões hoje que vão ser impactadas, né, por esse nosso sentir. Então, o autoconhecimento traz toda uma conexão com aquele nosso ambiente, com o familiar, com os funcionários, com aqueles envolvidos no nosso negócio, porque reflete exatamente na nossa decisão imediata. Então, eu busco, né, ter esse equilíbrio emocional, acho que faz parte de umas ferramentas para o autoconhecimento, é a inteligência emocional, né, entender nossas emoções, para que elas não virem reações, e sim sentimentos organizados para a gente tomar boas decisões. Eu sei que você é apaixonada pela psicologia. Também. Não fez o curso de psicologia, Sim. Né? Mas é apaixonada pela psicologia. É estudiosa também, entusiasmada a estudar a neurociência. Sim. Né? Tanto que você atua lá com a própria linha de direito assertivo, né? Como que você consegue fazer essa interação da psicologia, da neurociência, da comunicação e do direito? Sim. Porque são áreas comuns, mas ao mesmo tempo que tem uma certa, em especial o direito com a psicologia, né? Como que você traz... porque eu identifico, Jéssica, que é um grande diferencial do teu trabalho, né? Quando você vai unindo essas outras áreas, você se torna uma profissional diferenciada. Como que entra essa relação? E como que você consegue trabalhar aí o autoconhecimento? Olha, é um caminho, né? A gente trata sempre o direito, basicamente, na sua maioria, como algo conflituoso, um ambiente de disputa e briga, realmente. E eu, de certa forma, me opus a isso durante Olha só, disputa e briga, que interessante, Jéssica. Hoje mesmo eu tive atendimento, porque hoje eu trabalho com empresas na parte consultiva, né? Como você falou no início. Então, esse ambiente de conflito nas empresas acontece constantemente, porque são pessoas que movem. E eu sou chamada a solucionar questões ou prevenir questões com olhar jurídico. E hoje tive reunião com uma clínica em que existem
setores multidisciplinares e estava conversando com uma psicóloga que presta serviço para essa clínica e trouxe um problema que ela estava enfrentando com essa clínica para a administradora e para mim, para resolvermos. E ela chegou com todas as questões muito latentes, dava para ver na fala dela que ela estava pro embate, realmente. Ela queria se opor àquela situação. Quando ela viu que eu e a administradora tivemos escutativa, que olhamos para ela, sentimos o que ela estava sentindo. A dor dela tivemos, né, certa compaixão, empatia e verificamos que, ok, não estamos concordando muitas vezes com a sua posição, porque temos lados opostos ou lados que realmente tem um que fez alguma coisa, outro fez outra, é natural. Mas a gente está te ouvindo. No final, ela me disse, nossa, a tua sensibilidade em conduzir a questão, realmente a administradora tinha falado bem de você e agora consolidou isso, eu vi. Então, como que o direito combina com a psicologia? Porque ela é psicóloga, me perguntou a mesma coisa hoje, né? E traz essa questão muito importante da própria mediação, da conciliação de conflitos, né? Porque, no fim, o judiciário hoje está cheio de processos em que viram um papel, né? Para se resolver soluções complexas. Que não são questões do judiciário. Exatamente. São questões internas de comunicação, são questões internas da empresa, às vezes questões pessoais. Eu trabalho com a constelação empresarial. E é isso, né? Tá Muitas das vezes, o problema não é um problema jurídico. Não é um problema de gestão. É um problema do sistema. Sistêmico. Ou é um problema que aquela pessoa traz de fora e acaba inserindo ali. Inserindo para a empresa, né? E trava tudo. E aí eu vejo isso, né? A grande importância, minha familiaridade com a psicologia, afeição, né? E curiosidade, me levou a buscar esse direito consultivo e preventivo justamente para prevenir conflitos. Usando técnicas como neurociência, comunicação assertiva, né? Psicologia, para que o outro possa entender que não tem a razão sempre, ou que pode ser flexibilizada certas situações. E isso traz economia, de fato, né? Economia de tempo e financeira. Desgastes, né? Evita desgastes pessoais, né, Jéssica? Porque muitas das vezes é a questão dos conflitos. Sim. Né? E eu gosto muito de trazer que o conflito, claro que ele é algo visto como negativo, ruim dentro da empresa, mas em alguns momentos ele é até interessante, importante. Impulsiona. Porque ele faz eu reavaliar a minha atitude, faz reavaliar a minha ação. Como eu estou ali atuando. Mas aí precisa de alguém que tenha essa postura. Né? De alguém que consiga olhar o outro lado no mapa dele e não no seu mapa. Eu gosto muito de falar. Porque muitas das vezes, e nós que trabalhamos com mentoria, você também trabalha, eu também trabalho com mentoria de negócios, eu preciso ir atender o meu cliente no mapa dele. Olhar ele, como que está o mapa dele. Porque muitas vezes eu vou no meu mapa. Então eu já vou na defensiva. Que era o caso que ela estava ali trazendo. Isso. Né? O cenário dela apenas, né? E não uma situação holística da questão. Isso aí. Os desafios que vivemos nos moldam como seres humanos e nos negócios, né? Não conseguimos separar, né, Jéssica? Os desafios na carreira, eles também nos conectam com a nossa missão de vida, com o nosso propósito de vida. Sim. Quais desafios você já superou ou precisou superar para chegar nesse momento da sua vida, nesse momento da sua carreira? Acho que na fase ali inicial da vida, né, na infância e na transição para adolescência, a gente teve na família, que somos em 3, sou filha única, pai e mãe. Ah, você é filha única? Sou filha única. E a gente teve alguns desafios familiares que me trouxeram desafios próprios por muita mudança de cidade, né? A gente se mudou bastante pela profissão do meu pai e por algumas decisões que em família a gente também optou naquele momento. Hoje vemos que de maneira errada, equivocada, mas que nos fizeram também chegar até aqui, né? Tudo hoje a gente olha como aprendizado, amadurecimento.
Mas naquele momento era um desafio, era um problema para mim. Solucionar, criar vínculos com amizades, com pessoas, a própria questão educacional, né, de sequencial em escolas, adaptação em novas cidades, tudo isso foram desafios que naquele momento eu via como um fim ou um problema. E hoje eu vejo que me trouxe força, resiliência, me trouxe maturidade muito antes da idade. E me trouxe também clareza de multidisciplinariedade, miscigenação, né? Consigo lidar com pessoas de diferentes cenários ou opiniões de uma maneira mais flexível, porque convivi em outros estados, até mesmo me troquei de país fazendo curso, né? Então a gente consegue ter uma maior visão hoje através de um problema gerado naquele momento que parecia ruim. Jéssica, já trazendo esse ponto, sobre a sua experiência de gestão nos setores administrativos, mas também familiares. Um dos grandes desafios que eu recebo muito nas mentorias são as empresas familiares. Eu recebo muitos clientes que chegam até mim falando, né? Ah, meu pai fez tudo errado e tal, não sei o quê. Ele não sabe gerenciar a empresa. Daí eu sempre falo, quantos anos tem empresa? 30 anos. 30 anos. Você entrou... eu estou aqui há 4 anos. Então, 25 anos a empresa deu certo. E aí teu pai fez tudo errado. Então, nós temos muito forte essa questão na empresa familiar com a nova geração que chega. Isso não é de hoje, né? É algo... Mas só que hoje eu vejo que é mais latente. Pela questão da tecnologia, inteligência artificial. É uma galera que chega muito forte com a tecnologia, com muito mais estudo, muito mais conhecimento. Como que você identifica? Porque você atua como gestora da empresa familiar, né? Está junto dentro da gestão da empresa familiar e também atende muitas empresas como advogada. No formato familiar. No formato familiar. A primeira coisa é a gente conseguir, de certa maneira, separar o que é da família e o que é da empresa, que é o grande desafio do perfil da empresa familiar. É tudo misturado, tudo acontece no mesmo ambiente, os almoços ou jantares de família viram negócio também. Falando da minha situação, a gente, por ser uma empresa pequena e familiar, com a família pequena, por muitos momentos a gente teve que dizer, peraí, vamos parar por aqui, dar um passo atrás, e não é dessa maneira que a gente vai crescer. Porque aí tudo desordenado, desorganizado, virando família junto com a empresa, não se separa. E aí o momento que se dividiu funções, se viu que eu faço bem o papel X, minha mãe faz o papel Y, meu pai o papel Z. Então cada um tem a sua importância, delegando também de maneira correta, entendendo que o papel daquele é naquele momento responsável e deve ser cobrado ou gerenciado para isso. E principalmente, o que eu não falo não só para as empresas familiares, mas para as relações humanas, é a comunicação. A comunicação ela deve ser clara e assertiva. Se eu tenho dúvidas sobre o que eu devo fazer ou o que eu não devo fazer, é melhor parar e se comunicar com quem pode me esclarecer a questão. E as famílias muitas vezes não têm tempo ou tratam aquele negócio como uma extensão mesmo da sua relação familiar, que pode ser muitas vezes tóxica, ruim, ou saudável também. Sim, ou né? saudável, Por outro lado, saudável, promissoras, e aí crescem seus negócios. Mas a comunicação é um pilar muito importante, que eu sempre recomendo. E aí, dentro da comunicação, eu estou fazendo agora uma pós em PNL. Eu adoro estudar, né? Não dá pra nunca parar, né? Não, É incansável. E eu vejo que a PNL tem muita relação com a sistêmica, né? E para nós que atuamos como mentora ou como estar dentro do contexto da empresa. E aí tem a questão da escutativa, que é um ponto bem importante, Jéssica. E que na empresa familiar eu identifico que seja um dos grandes desafios, que é escutar o outro. E em especial, escutar o meu pai. Ou o pai escutar o filho, ou, né? A mãe escutar o filho escutar a mãe. E aí eu pergunto, como que é essa relação, né? Se você pudesse nos dar aqui hoje 3 conselhos para quem está na empresa familiar,
para aqueles que estão atuando juntos na empresa familiar, que 3 conselhos você nos daria? Olha, como você disse, olhar para a trajetória daquela empresa familiar e entender que ali houve um sonho, porque eu sempre vejo que uma empresa familiar é gerada por um sonho ou por uma necessidade. Né? Eu preciso sustentar o meu próprio seio familiar e eu vou atrás de um negócio para gerir. Ou então eu tenho um sonho e a minha família compra aquilo comigo, seja um casal, um pai, uma mãe, ou um ambiente familiar típico. E a partir daquilo, então, se cria uma história que se combina com sentimentos, que se combina com projetos realizados, né? Então, um dos pilares, é claro que é a comunicação, essa dica, escuta ativa, realmente é valoroso para essa relação familiar ser sustentável, não se misturar e não acabar o negócio estragando a família. Separar pessoa física e pessoa jurídica. Né? O autoconhecimento e o conhecimento técnico também, porque eu enfrento, por exemplo, meu pai, ele tem muita capacidade técnica no que ele desenvolve há mais de 40 anos. Agora eu tenho que ter a humildade de aprender com ele essa técnica. O senhor Paulo Henrique. Isso. Mas ele também tem que ter a humildade de aprender comigo a inovação. Né, que é o que ele fala, ele tem algumas dificuldades com a tecnologia, alguns desafios da geração. Esse é um dos grandes pontos. É normal, mas eu também ainda, em comparação à juventude aí dos 20 anos, né, ainda também tenho que aprender muito, mas tô um passo à frente dele em algumas questões de inovação. Então, se a gente não tiver essa troca e essa comunicação prévia, eu não vou aprender com ele não vai aprender comigo, a gente não vai desenvolver a empresa e vai estagnar. E trabalhar um olhar de sucessão também, né? Perceber esse pai, essa mãe, seja um avô, quem criou essa empresa está na ativa, se existe atrás dele alguém que vai assumir esse negócio, né? E construir uma sucessão saudável, porque não basta o outro se aproximar com interesse financeiro, porque é uma empresa próspera, Sim. E não ter sustentabilidade do negócio quando ele resolver parar. Se não for o propósito dele. Exatamente. E se não for mesmo alguém da família que vai assumir, que ele consiga tomar as decisões de um negócio, que é ou vender ou fechar, né, o negócio. Então, antes mesmo dele E é isso, acabar. Né, Jéssica? Porque um negócio, ele abre, ou para ele ser vendido, né? Ou para ele ser fechado. Sucedido ou fechado. Ou sucedido, justamente, né? Então nós temos essa escolha que precisamos fazer. E que não é uma escolha fácil, né, Jéssica? Porque muitas das vezes está relacionado à história da minha família, né? Aquilo que me trouxe até aqui. E aí entra naquele ponto do início da nossa conversa. Eu quero dar continuidade ou não quero dar continuidade? Porque é a história deles. E até que ponto eu tenho essa obrigação, digamos assim, né? Porque há filhos que negam a história, simplesmente seguem e dizem que não querem nada daquilo. Há outros que olham e se sentem aí um fardo, obrigados a assumir. É um peso, daí é um peso. Isso, nenhum dos extremos é bom. E não vai prosperar. Não vai dar certo. Não vai dar sequência. Justamente. A gente está construindo essa transição justamente porque há muita pessoalidade também no trabalho do meu pai. Os clientes reconhecem a história dele, hoje ele já passa a ter portas abertas pelo que ele construiu, e eu, um personagem novo no negócio, na frente dele, passa a ser estranho também. Então a gente se preocupa até com isso, né? Como que vai ser uma transição? Vão aceitar a Jéssica como aceitam o Paulo hoje? Então, tudo isso tem que ser apresentado por ele, eu sou levada por ele, né? Então, toda também uma intenção nisso tudo para que com o tempo seja natural, não seja algo impositivo também. Muito bonito, muito lindo. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Jéssica, agora já estamos aí com o nosso tempo quase chegando, mas você está lançando um livro. Sim. Chamado Seja Você Mesma, com histórias reais, né? Com histórias de vidas reais. Qual é a verdadeira mensagem que você quer deixar com esse livro? Qual é a verdadeira mensagem que você pretende deixar para o mundo, para a sociedade, para aqueles que estão a vir por aí?
É aquela história, né? Plantar uma árvore, deixar um livro escrito, ter uma família. Então, acho que a gente constrói isso, a gente constrói aos poucos. Esse foi um projeto muito especial que surgiu de uma amizade, de uma conexão. É um livro em coautoria, em que a coordenadora, a Fabiana, ela me convidou através da nossa construção de amizade mesmo, e viu em mim uma reflexão da história que ela queria construir ali com os autores, né? E cada um desses autores teve a liberdade de trazer sua história real mesmo. Era essa a frequência do livro, né? Seja você mesmo. Então, o que te faz ser você mesmo? O que te faz transformar e hoje tomar decisões conforme você realmente deseja? Porque o mundo moderno está nos trazendo cada vez mais personagens. A rede social nos traz uma necessidade de mostrar algo para alguém, mas nem sempre é a essência, né? E esse projeto veio justamente isso. Rememore sua história para ela conectar com outras pessoas, mostrar que ser você mesmo vale a pena. E ali tem histórias assim, desde uma história longa de superação, histórias fortes, né, que emocionam, que realmente trazem... Você traz casos dos seus atendimentos? Não, ali eu contei mais história de vida mesmo, um pedaço da minha infância, foi basicamente. Que eu tive contato com a doação, e aí eu falo um pouco do servir, né, servir ao próximo, como também essa necessidade de autoconhecimento, de ser eu mesma através do próximo. Então eu conto a história em que eu tive o primeiro contato com a doação de um objeto que eu tinha como criança, e através daquilo eu vi que o ato de servir é muito além de um objeto, né? Muito além de... Olha que interessante. O livro está relacionado a uma crença tua. Sim. Uma crença positiva, né? Há uma história que você viveu e que te marcou na tua infância, e você traz como uma força. E olha que lindo, Foi desafiador, Jéssica. porque quando eu fui convidada e veio todo esse projeto à tona, eu olhei e falei, mas será que de fato eu sou eu mesma? Onde que pedaço das minhas decisões e tal? Porque a gente fica tão imersa na nossa rotina profissional, e aí parar para olhar para dentro do fundo do nosso pessoal é desafiador. E eu falei, não, mas um pedaço dessa minha história representa ser eu mesma, né? E assim eu vou expressar lá. E convido também, né, quem quiser conhecer agora, a obra. quando que vai ser? Já pode... Lançamento dia 10 agora, 10 de abril. 10 de abril. Na Livraria Catarinense, no Beira-Mar. E os livros estão à venda na Livraria Catarinense também. Estão lá. Uau, muito bom. Parabéns, Obrigada. parabéns. Jéssica, gostaria que você compartilhasse conosco aqui, já para a gente encerrando. O tema do podcast é mente e negócios, né? Como trabalhar a questão da mente de uma forma positiva, do lado sábio, não do lado do sabotador, no seu negócio. Que três conselhos que você poderia nos dar para os empresários dentro do autoconhecimento? O que eles poderiam estar realizando para ter um maior sucesso na sua vida empresarial? Para que eles pudessem ter um sucesso extraordinário, né? Uma liberdade empresarial, porque esse é um outro ponto que nós buscamos muito para os empresários. Dentro do autoconhecimento. Olha, o autoconhecimento abrange diversas esferas em primeiro se situar e buscar aquilo que para você faz sentido, e um mote do livro é ser você mesmo, né? Isso então, mesmo. Para eu me conhecer e ser eu mesma, eu preciso me interiorizar. Então, um passo atrás é realmente olhar para sua história, olhar para o seu negócio, olhar para sua história com gratidão, né? Entender que tudo que foi feito até ali foram coisas que trouxeram resultados positivos ou aprendizado. Conhecimento, buscar sempre conhecimento e maturidade para o seu negócio. Como líder e empreendedor, é sempre necessário um passo na inovação. Então, que consiga construir uma saída muito do operacional, passando mais para o estratégico, para esse olhar do futuro, sempre com o pé no chão também, buscando entender as operações, né? E se está rodando a máquina. E como falei antes, a comunicação também é um grande conselho, porque eu vejo hoje uma dor dos problemas consultivos nas empresas não me falou sobre isso, não me disse que era para fazer isso. Olha que interessante, então, é a comunicação. Isso pode virar uma bola de neve muito grande se acumular. E o colaborador, muitas vezes, pela função de hierarquia de líder, não consegue dizer que está insatisfeito por uma falta de informação, né? Que pode ser tão básico e resolvido se
se dedicado um pouco de tempo. Então, essa empatia, olhar para o colaborador também que está aprendendo e ter paciência com ele, né? Jéssica, gratidão. Obrigada. Muito obrigada por compartilhar a sua história, compartilhar a forma como você chega aqui, né? Com os desafios também, Sim. né? Mas também trazendo tudo como uma força. Isso que fica muito forte para mim na sua fala, né? Trazendo como força todo o teu sistema familiar, de um pai empreendedor, de uma mãe empreendedora, de uma filha única que traz essa força e você gosta, né? Eu sinto assim na sua fala, a paixão que você tem por atuar em negócios. Você tem advocacia, atua na advocacia, mas você tem uma paixão muito grande por negócios. Sim. Né? E você traz isso com uma grande força. Então, é muito lindo, parabéns. Desejo aí muito sucesso no seu livro. Que você tenha uma caminhada extraordinária no servir. Porque você traz muito forte esse servir. Isso. Né? E o seu papel dentro da empresa. Como consultiva, que é um grande diferencial do direito. Te agradeço, Wanda, pela oportunidade, pela troca. São momentos como esse que nos fazem perceber também, né, o nosso passo a passo. Isso é muito importante, trazer essa clareza. E obrigada pela consideração, pela confiança. Conte conosco sempre. Muito obrigada. E vamos aqui encerrando o nosso 8º episódio do podcast Mente e Negócios. E, em especial, gostaria de deixar aqui o convite para você refletir, para você prosseguir sempre trazendo, né, conteúdos, autoconhecimento. A Jéssica trouxe aqui para nós a importância de estar sempre estudando também. E que é uma forma de você também estar trabalhando o autoconhecimento. E nesse caminhar, levar para o autodesenvolvimento dentro da vida pessoal e dentro da vida empresarial. Agradecemos novamente aqui os nossos apoiadores, a Internacional, Marcas e Patentes, porque esse podcast já sai com a marca registrada. Muito obrigada.